Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o desembargador Vitor Barbosa Lenza, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Nós vamos conhecer agora um pouco da história do Judiciário goiano. O Tribunal de Justiça de Goiás tem 137 anos de serviços prestados à população. Foi instalado no dia 1º de maio de 1874, no Largo do Rosário, em Goiás Velho, que era a capital da província. Com a transferência da capital para Goiânia em 1937, a corte passou a funcionar no prédio ao lado da sede do governo, o Palácio das Esmeraldas. De 1937 a 1945, durante a ditadura do Estado Novo, o judiciário perdeu sua independência. O interventor federal aposentou sumariamente juízes e desembargadores. A Constituição de 1947 restabeleceu as garantias do Poder Judiciário. E no final dos anos 70, teve início o processo de reabertura política em todo o país. A atual sede foi construída em 1986 e utiliza modernos recursos tecnológicos para atender a sociedade com agilidade e eficiência. Em 2010, foi construído o novo Fórum Criminal, que abriga as varas criminais e de família. A Justiça Goiana recebe aproximadamente 1.300.000 processos por ano. Desembargador, uma questão sempre presente no lado administrativo das cortes brasileiras é a questão da adequação do orçamento. Há algumas metas específicas, no caso do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para o biênio 2011 e 2013, que tem uma relação direta com a utilização do orçamento. Que tramitação é essa, desembargador? Para se ter uma ideia, nós estamos hoje com 45 obras em funcionamento. Até 2013, todas as comarcas do estado de Goiás estarão providas de excelentes fóruns. Nós estamos projetando esse fórum de 60 varas e, para tal, estamos fazendo um empréstimo junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil de 66 milhões para atender esta emergência. De modo que temos ainda, além esse foro de 60 varas e essas demais obras que estão em andamento, estamos criando 8 varas criminais para o entorno de Brasília, dado a grande criminalidade que ocorre aqui nesta região. Estamos bastante interessados em elevarmos o tribunal de grande porte. Hoje somos 36 desembargadores e até 2014, no máximo, nós teremos 50 desembargadores. Quer dizer, vamos ter um aumento de 14 julgadores de segundo grau. Estamos com uma série de projetos, por exemplo, algumas cidades que já projetamos, como Itumbiara, projetamos lá um juizado anexo, fechando, oferecendo essa parte para se montar a Justiça Federal e colocando o juizado nos prédios. É uma colaboração que estamos fazendo para resolver essas emergências. Os juízes leigos nos juizados de pequenas causas, os conciliadores, estamos antecipando o que vem aí no Código de Processo Civil. Toda vara civil terá um conciliador. Estamos modificando o horário de funcionamento do nosso tribunal, quer dizer, e dos foros de modo geral. Nós teremos horário de trabalho das 12 às 19 horas para aproveitar e racionalizar mais esses tipos de situação. Estamos dando muito interesse às soluções de justiça plena. A questão, desde que ela tem uma grave e grande repercussão, ele passa a esse programa de um acompanhamento permanente. E queremos colocar também conciliadores, não só atendendo mais efetivamente as varas de família, mas como também as varas civis. Então, uma série de medidas que estamos projetando para o nosso planejamento estratégico, que vai 2011, 2012 e 2013. O certo é que, ao final de 2013, o Quem Casa Quer Casa estará pronto. Todas as comarcas do estado de Goiás estarão providas de excelentes fóruns. Pois é, desembargador, nós temos
uma realidade aqui no Centro-Oeste que muitas vezes é diferente dos estados da Federação. Eu peço até permissão para se contar uma situação, andando em São Paulo, estavam distribuindo, ou melhor, vendendo em uma rua da capital paulista pedaços de jaca. E pessoas passavam e não sabiam do que se tratava. Então, é uma realidade... Uma planta nordestina, né? Uma planta nordestina que também é muito popular aqui na região Centro-Oeste. E existe uma frase aqui que eu gostaria de lhe perguntar dentro dessa realidade. Jaca madura, cozida e adoçada é uma delícia. O que é essa frase, desembargador? Na verdade, jaca madura, se nós levarmos ela a cozimento e com um pouco de açúcar, dá o doce de jaca, que é uma delícia. Mas, na verdade, isso representa o meu plano editorial que eu pretendo concluir até 2026. Veja, jaca. Então, juizados agrários. Foi minha tese de mestrado. A nossa ideia para a implantação dos juizados de pequenas causas no campo. Cortes arbitrais, CA, aí formou o fruto, jaca. O Cortes Arbitrais é um programa que nós criamos em Goiás para entregar a prestação jurisdicional de forma alternativa. Então, colocamos em cada associação comercial, em cada sindicato da habitação, em cada federação, nós colocamos uma divisão do Poder Judiciário em que a Ordem dos Advogados indica 15 árbitros e o órgão classista indica 15 árbitros. Esses 30 nomes vão para o tribunal, nós então baixamos um decreto dando poderes a estas pessoas indicadas para eles resolverem pelo sistema arbitral, por conciliação, mediação ou arbitragem, as pendências das pessoas. MA, eu escrevi o MA, que é Magistratura Ativa. O Magistratura Ativa é um livro que eu escrevi quando eu completei 30 anos de magistratura. Eu peguei toda a minha experiência, a minha vivência, não só como magistrado, mas também como professor, para uma orientação ao novo magistrado. Estou escrevendo agora o DU, que é Direito Universal, e dei uma paralisada nele para soltar o RA, Madura, que se trata de racionalidade arbitral, porque fizemos algumas adequações no nosso sistema arbitral, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso me obriga a soltar uma nova obra que dê orientação às pessoas nesse sentido. Agora, cozido e adoçado, isso aí eu deixo para falar posteriormente, porque ainda tem muito que se fazer nesse sentido. Mas até 2026, se eu colocar os meus livros lado a lado, dará para se ler. Jaca madura, cozida e adoçada é uma delícia. Doce de jaca. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já julgou processos de grande repercussão. Vamos ver alguns deles? O ex-médico Denísio Marcelo Caron foi condenado a 8 anos de reclusão pela morte de uma paciente que teve o intestino perfurado durante uma cirurgia de lipoaspiração. Em 2001, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça goiano negou o recurso do médico para anular a sentença. Outro caso que mobilizou a opinião pública foi o de Muhammad Ali. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri de Goiânia a 21 anos de reclusão pela morte e esquartejamento da estudante inglesa Cara Marie Burke, de 19 anos. Desembargador, uma pergunta que nós temos feito aqui aos presidentes dos tribunais de justiça tem sido com relação ao acompanhamento da imprensa em relação a casos rumorosos. E uma certa constante tem sido que o padrão da cobertura, a qualidade da cobertura, tem melhorado ao longo dos últimos anos com um entendimento melhor do que acontece na realidade dos tribunais. Isso acontece também com relação ao Estado de Goiás? Nós tivemos a oportunidade de aplicar lá uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, passando todos os casos considerados conflagrados por graves dificuldades e alta repercussão ao Justiça Pleno. Recentemente, há cerca de algumas horas atrás, nós tivemos a oportunidade de darmos uma liminar num processo que envolvia 4.000 funcionários da saúde do Estado de Goiás,
bombeiros, funcionários da Secretaria de Cidadania e da Polícia Técnica. Veja, foram pessoas que prestaram concursos e, por uma razão qualquer, foi-se observado que não havia sido colocado números estanques e exatos para a quantidade de vagas. Mesmo depois desses 4.000 funcionários tomarem posse, eles foram desapossados por uma determinação nesse sentido. Nós colocamos essa questão no sistema Justiça Plena, isso veio imediatamente ao nosso conhecimento, com um pedido formulado pela Procuradoria de Justiça do Estado e do Ministério Público, e cerca de algumas horas depois a liminar saiu. De modo que temos levado muito em conta essas questões de maior repercussão. Veja, uma pessoa que lá no interior do Estado tinha um carguinho de professora, veio para integrar as fileiras, digamos, do Corpo de Bombeiros, e agora nem é professora lá e nem bombeiro aqui. Então, nós tivemos esse cuidado e isso teve uma repercussão muito grande, uma aceitação popular e uma credibilidade muito grande para o Poder Judiciário. Casos como, por exemplo, do ex-médico Marcelo Caron, chamou-se a atenção não apenas da imprensa, da mídia no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Como é que foi o acompanhamento de um caso como esse, especificamente, bastante rumoroso? Esse caso do Caron, ele perpassou por várias situações na mídia, e com idas e vindas, até que chegou-se ao final com a aplicação da pena em regime fechado e, lamentavelmente, uma situação que foi adotada. Ele perdeu, inclusive, o seu título de médico, a sua possibilidade de funcionar como profissional, porque não só obteve condenação nesse sentido, como também foi cassado pelo próprio Conselho. E com situações dessa natureza, em que pesa os estragos causados, muitos outros, talvez futuros homicídios e situações assemelhadas deixaram de ocorrer. Casos, eu vou citar um outro caso também de grande repercussão, e eu lhe pergunto sobre o fato de ser um crime chocante, como nós vimos na reportagem, da estudante inglesa Cara Maria Burke. A comoção foi muito grande do ponto de vista do julgador, do acompanhamento de um processo como esse? Porque foi bastante chocante, porque tratava-se de uma jovem estudante, 17 anos apenas, e que, lamentavelmente, foi morta e esquartejada e colocada numa mala e jogada no Rio Meia-Ponte. Quer dizer, uma situação bastante triste. Foi feito o julgamento, o Mohamed, que cometeu esse crime, foi condenado a 21 anos de reclusão. E sempre são fatos interessantes. Eu entendo até que o julgamento ele deve ser o mais rapidamente possível. Numa comarca do interior, que eu julguei uma matéria relativa a uma ação discriminatória no município de Formoso, a parte me procurou posteriormente com a garrafa de vinho à mão, em italiano, e dizendo que queria comemorar comigo porque tinha perdido. E eu então repeli drasticamente, porque ele foi dentro da minha casa no final de semana, eu estava trabalhando. E ele então disse: doutor, graças a Deus eu perdi, porque eu espero solução disso há 23 anos. Eram 42 mil alqueires envolvendo todo o município. E eu então disse que aquelas terras pertenciam ao Estado. Mas ressalvei ao final da sentença que todos os casos de posse comprovada seriam respeitados. E ele, como tinha 23 anos de posse, falou: o senhor pode ter na certeza que daqui uma semana eu venho mostrar o meu título verde e amarelo. Eu que havia criticado ele inicialmente, pensando que ele estava faltando o respeito, pedi minha mulher para trazer 2 copos e tomei um copo de vinho com ele. Desembargador, teremos muito mais perguntas a fazer com relação ao Estado de Goiás, com relação ao Tribunal de Justiça especificamente, mas nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça mais uma vez e agradeço a você, amigo da TV Justiça, que está sempre conosco. Lembrando que na próxima semana nós temos mais uma edição de Justiça em Foco, claro, aqui na TV Justiça.